Boa noite, pessoal. Nós estamos dando início aqui então a mais uma live aqui da nossa página. Hoje a gente vai entrevistar pela primeira vez um trisal. O trisal Eu, Tu e Ela Forever. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar agora uma live. Vai ser a primeira live que a gente faz aqui com um trisal. É o trisal Eu, Tu e Ela Forever. Então eu vou entrevistar eles vão contar muito da experiência deles, das dificuldades, dos desafios. E vocês podem então fazendo perguntas ao longo da live. Principalmente tem um lugar aí embaixo no Instagram que tem um símbolo de interrogação. Acho que lá é o melhor lugar para fazer pergunta, porque depois fica mais fácil de acessar. Eu vou convidar então o Trisal para entrar. Fala sobre isso, né? Essa coisa de como encontrar, né? Como é que eles conseguiram? Porque eu vejo muita gente falando a mesma coisa que vocês. Alô? Oi, Olá? oi, Opa, tá ouvindo? conseguimos. Estou ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo também? Estão vendo? Só aumentar um pouquinho o volume aqui. Deixa eu ver. Acho que agora Deixa eu tá. aumentar. Ok, estou ouvindo sim. Boa noite para vocês. Obrigado por aceitar o nosso convite para contar um pouco da experiência de vocês. É, eu sou psicólogo, terapeuta de casais, tenho uma página sobre não monogamia. E a gente gosta de falar sobre todo tipo de relação não monogâmica, né? A gente é bem abrangente com essa definição de não monogamia. Inclui todas as formas mesmo de expressão. E aí, vocês são um trisal e a gente aqui ainda não entrevistou nenhum trisal. Então, eu estou ansioso para saber um pouco mais sobre esse tipo de experiência, que na verdade a gente sabe que são poucos, né? Então, digamos, tem muitos não monogâmicos, tem alguns que são poliamoristas e tem poucos que são trisais, né? Vai afunilando assim. Então, a gente até tem pouca referência. Eu fico imaginando que, né, vocês também, quando começaram, não tinham poucas referências para saber como administrar isso. Então, eu acho importante esse tipo de live, assim, para justamente as pessoas poderem também começarem a ter uma referência, quem nunca teve, né? De poder tirar suas dúvidas assim com alguém que está passando por essa experiência. Bom, então é um prazer conhecer vocês. Meu nome é Felipe, né? Eu vi o nome de vocês aqui, só que eu fiquei sem saber quem é qual. Tem Tamires, Tá, como é? Michele, Jailton, Tamires? Tamires. Tamires, Michele, você é Jailton. Isso mesmo? Isso. Tá certo, tá certo. Muito jóia. Há quanto tempo vocês estão juntos? 14 meses ontem. Fez 14 meses antes, um ano e pouco. Uau! Imagino que deve ter sido um ano bem assim intenso, né, para vocês. Não deve ser, Tudo. não deve ser muito simples, né? Não deve ser muito fácil, né? Começar uma coisa assim que a gente não tem referência, nunca teve experiência, né? Tudo é pela primeira vez. Você vai meio que desbravando, tendo que descobrir tudo sozinho. E conta um pouco então da história de vocês. Como é que vocês se conheceram? Já tinha um casal anterior e depois entrou uma terceira pessoa? Ou começou todo mundo junto? Como é que foi que aconteceu com vocês? A Tamires e eu estamos juntos desde 2017, então a gente já tem algum tempo de estrada, digamos assim. E aí o ano passado, ano atrasado, na verdade, né, 2021, Uhum. conheceu a Michele e terminaram se apaixonando, enfim. Não era nem o intuito da gente começar um trisal, mas acabou acontecendo. As coisas foram uma coisa levando a outra. Acho que também você pode até falar melhor junto com o Miquel sobre essa Vocês não parte. tinham esse planejamento, né? Vocês não tinham esse planejamento. Isso é interessante vocês falarem isso, porque a gente não controla sentimento, né? Então, muitas vezes a gente vê o pessoal que está querendo abrir a relação, eles começam a criar uma série de combinados e regras. Em geral, um dos combinados é esse: olha, não pode se apaixonar por ninguém. Mas a gente sabe que, na verdade, a gente não controla isso, né? Você pode repetir que cortou o áudio, já? Se fosse possível dominar o sentimento, né? É, Controlar. é como se fosse possível, né?
E aí vocês são um exemplo disso, né? De repente aconteceu, vocês não estavam planejando, né? E eu imagino que com muitos casais também, muitos outros trisais também passem pela mesma experiência, de repente acontecer e serem pegos de surpresa, né? E vocês conheceram a Michele como? Numa Então, homenagem? Como é que foi esse processo? Vocês... eu e Como é? Leal, a gente já estava um tempo juntos, né? A gente já tinha 4 anos juntos e a Uhum. gente tinha um relacionamento aberto para mulheres. Então, dentro desses 4 anos, a gente sempre ficou com mulheres, mas era só homenagem mesmo. Nunca rolou tipo de. Até porque a gente nunca pensou em incluir outra pessoa para trisal. A gente não tinha essa referência, né? E aí eu Uhum. Kelly em novembro de 2021 no Tinder. Que a gente também sempre usou o Tinder para conhecer pessoas novas, também pelo fato de a gente sempre mudar de estado, de cidade. E aí a gente usava o Tinder, que era a melhor forma. Aí a Fazer gente amizades também, né? A gente fez muita amizade Vocês dentro do fizeram um Tinder de casal, é isso? Um Tinder de casal. casal, cada um tem o seu, cada um individual. com o seu. Cada um tinha o seu, entendi. E o fato de Aí um de vocês dois deu match com a Michele. Quem foi que deu match? eu dei um match. Dei um match com a Michelle, Você olhei. deu. Era minha vizinha, tinha 1 quilômetro de distância, né? Que na verdade era 400 metros, tá? No Tinder aparecia 1 quilômetro, estava 400 O metros. Tinder às vezes erra. Tá. Errou. Errou. E eu dei match no mesmo dia. Eu tinha marcado de sair com o Leal, só que o Leal, por conta de trabalho, enfim, outras coisas, não saiu comigo. E eu fiquei puta, desculpa a expressão. Foi por isso que saiu comigo. Aí eu saí com o Kelly, mandei mensagem, insisti, né? Ela não queria. Aí eu insisti, a gente saiu. Aí na primeira conversa foi muito. A conexão foi imediata, a sintonia foi tudo muito imediato. No final do encontro, que a gente saiu, a Jailton chegou. A Jailton já conheceu ela também no mesmo dia e tal. E desde então viramos amigos. Porque na cabeça dela, ela é monogâmica, porque não entrava isso na cabeça dela. Eu falei sobre a minha forma de viver o meu casamento, a forma de viver a vida. Então, isso não entrava na cabeça dela. Mas o sentimento começou ali. E aí a gente, depois de um mês, mais ou menos, eu e ela ficamos. Só que Leal não aceitou bem. Ele falou assim. Não aceitou bem? Eu Ficou aceitei com ciúme? Não. Muito ciúmes. Na verdade, eu tinha dito que não era para acontecer, acabou acontecendo. Foi algo fora do combinado, gerou um estresse. Mas a gente terminou conversando, se resolveu. E Aí, A relação de vocês era aberta para mulheres, né? Então, isso já estava previsto, né? Que ela pode... não era tão aberto a assim. gente tinha alguns acordos. Acordos que a gente sempre fazia homenagem juntos. Só que depois de um determinado tempo, eu pedi e a gente fez um novo acordo que eu ficaria só com uma mulher sem ele e ele com uma mulher sem mim. Só que eu já sabia que tinha sido meio, então ali gerou insegurança. E aí gerou insegurança exatamente por conta disso, porque eu já estava apaixonada por Michele, mas eu falava para ele, não, Eu já essa foi a sabia. insegurança. A gente sabe quando tem sentimento no meio. E quando gerou essa insegurança, eu fui mesmo assim. Aí a gente ficou e depois eu e ela conversamos, então vamos tentar ser amigas. E a gente tentou por mais ser amigas e isso ficou incontrolável. E eu já briga todo dia. a gente falar com você, né? Eu brigava com ela brigava comigo, porque o nosso sentimento era muito forte. A gente não conseguia controlar, mas também não conseguia ficar longe. Aí chegou um determinado tempo que eu comecei a plantar esse negócio de ficar os três. Aí eu vi uma amiga minha, eu comentei com uma amiga sobre o meu sentimento por ela, e ela me mandou o perfil da Sani,
que é o Amor de Trisal de Brasília, né? E aí eu comecei a acompanhar para ele. Então, falei com ela e a gente foi trabalhando nessa ideia, assim, meio que aleatório. E aí, um belo dia, ela aceitou ficar com nós três, dia 20... Não, a primeira vez foi do 22 de dezembro. 22 de dezembro, mais ou menos. Quando foi no dia 24, eu pedi ela em namoro, o Leal também, e estamos aí até hoje. Ah, é muito interessante. Então, vocês começaram ficando, vocês três, quando a primeira vez que você participou, já foi como uma homenagem vocês fizeram? Ou... Porque ela já Sim. tinha ficado com ela separadamente, aí quando você entrou, vocês fizeram um primeiro encontro e a partir daí continuaram, né? Isso. Aí pronto, aí já foi fazer teste de morar em casa com a gente, só que como era vizinha, todo dia tinha um negócio, qualquer coisinha que irritava ela, não, vou dormir na minha casa. Aí foi, isso foi no início de 2022, né? Sim. Já no início do ano passado. E logo em seguida eu recebi uma proposta de trabalho. Isso a gente estava morando em Trancoso, Porto Seguro, no distrito de Porto Seguro. Um lugar paradisíaco, do caralho. E aí eu recebi uma proposta para morar no sertão baiano, ou seja, perto de Feira de Santana. Nossa. Ia sair do litoral, da praia, para morar no sertão. E aí já na conversa que eu tive com os donos da empresa, eu já falei que eu era casado com 2 mulheres. Aí eles disseram, não, pode vir, vai os 3, vai trabalhar aqui, não tem problema nenhum, vem-se embora. Aí beleza, falei para elas, elas toparam, e aí a gente teve o recomeço, de novo, né? No início do ano passado, acho que em abril, a gente se mudou para Santa Luz, passamos... Nossa. A Michele foi muito corajosa, eu imagino, né? Porque uma coisa ela era tua vizinha, não tinha, né? Não mudava completamente a vida dela. Mas aí na hora que ela vai mudar de cidade, aí ela realmente tá indo num caminho sem volta, né? Você vai realmente, você foi pela relação, né? Sim. Então acho que aí consolidou de vez, né? O trisal, porque aí não tinha mais como ela fugir para casa do vizinho, né? Para casa vizinha. Tinha que resolver as coisas dentro da relação, né? Tá certo. E foi um período também que a gente aprendeu muito, Felipe. Foi um período que a gente passou por muita coisa também. O fato da gente estar em outra cidade, eu e Tamires, a gente já estava acostumado com isso, né? Quando eu conheci Tamires, eu conheci ela no Piauí. Eu sou pernambucano. Conheci ela no Piauí. Do Piauí ela se mudou comigo, foi para Porto Seguro. Passamos 3 anos lá. E daí a gente se muda para o sertão baiano com a Michele. Aí quando foi no final do ano, elas duas foram primeiro para Trancoso. Teve uma oportunidade de trabalho muito boa, saiu da empresa lá, onde a gente estava. Elas voltaram para Trancoso, passaram 2 meses lá sem mim. Depois de 2 meses é que eu fui. E foi outra barra também, e aí eu me conheci muito, cara. Eu descobri que eu tinha ansiedade, descobri um monte de parada. Já estava fazendo terapia. Então, foi bem complicado para mim também esse período da distância, digamos assim. E aí, Elas duas ficaram sozinhas e você só de longe. Você se sentiu de alguma forma meio excluído, assim? Oi? Você se sentiu meio excluído de alguma forma? Muitas vezes, muitas vezes. Tive ataque de ansiedade. Por isso? Por causa Né? disso. Você teve. Essa coisa de se sentir excluído é muito forte, né? Às vezes no trisal. É o que acontece, por exemplo, naquela série famosa do Netflix, né? Que tem um trisal, eu, tu e ela, né? As duas começam a ficar entre si e o cara começa a se sentir meio excluído, né? Como se a relação entre elas fosse muito mais forte do que a relação com ele. Então eu imagino que isso pode acabar acontecendo num trisal, né? De alguém se sentir um pouco mais de fora que o No outro. momento ou outro, a gente acaba se sentindo assim, principalmente no início. Eu acho que no início a parte mais complicada é essa, de você saber controlar,
Porque você estava acostumado a ter o foco total de uma pessoa. Sim. E você acaba deixando de ser esse foco. Você acaba dividindo a atenção, de certa forma, né? Você não entende que é uma soma de atenção, assim, uma divisão. Então, no início, é bem complicado você começar um trisal, principalmente essa parte de se sentir deixado de lado. E muitas vezes eu me senti assim. É tanto que eu tive que procurar terapia mesmo para me entender, para me conhecer. Nossa, você sentiu muitas vezes, né? Pois é, é um sentimento muito difícil, né? Esse de sentimento de exclusão. Não é fácil de digerir, né? Não. E, Eu acho que esse hum, momento, eu acho que para as pessoas que estão começando no poliamor ou no não monogâmico, é algo comum e que vai precisar enfrentar em algum momento. E aí, cara, eu acho que a única forma de você conseguir superar isso, de você passar por isso, é através de terapia mesmo. Eu acho que tem algumas pessoas que são mais bem resolvidas, mas aquelas que se sentem um pouquinho deixado de lado acaba precisando mais de uma ajuda profissional. certo. E a Michele já se reconhecia como bissexual antes de Não. Tinha 9 anos você de... só ficava com mulher. É, Era 9 anos. isso, Michele? Eu não entendi. Você só ficava com mulher antes de conhecer o Isso. Leal Acho que e 9 a Tamires? anos só com mulher. Só com mulher, tá? Eu não me rotulava como lésbica. Eu só ficava com mulher, só isso. Mas agora eu me rotulo como bissexual. Agora Antes, sim. você já tinha ficado com algum homem antes? Sim, agora, tipo, quando conheci eles, tinha 9 anos, mais ou menos, sem ficar com homem. Só com mulher. Eu Nossa, fiquei 9 anos só com mulher. só com mulher. Mas você chegou Aí, a já ter um namorado homem, Michele? Já namorou algum homem antes? 2. Meu primeiro relacionamento foi com homem, o primeiro e o segundo. Aí depois só foi com mulher. Uhum. Legal, legal. Talvez é por isso então que o Leal pode ter se sentido um pouco, né, um pouco com receio, né? Porque como você ficava muito com mulher, 9 anos só ficando com mulher, podia passar para ele essa impressão de que você gostava mais dela do que dele, né? De alguma forma. Eu acho que daí que vem esse sentimento de exclusão, né? Não sei se você deve ter sentido isso, né, Léa? No filme, na série acontece exatamente isso. O cara começa a se sentir que, na verdade, o lance mais forte está rolando entre as mulheres e não tanto em relação a ele, né? Eu acho que pelo fato dela ter tido 9 anos só com mulher, isso deve ter te assustado um pouco, não, Léo? Acho que no início, sim. Eu acho que no início isso me assustou. Não me assustou, mas antes da gente começar a relação, eu fiquei bem seguro. E, e a Mi, no início, ela era bem preconceituosa. Ela não se aceitava como bi. Então, sair comigo na rua, pegar na mão, alguma coisa do tipo, era algo que não acontecia. Ela se sentia desconfortável. Hoje não, hoje está mais tranquilo. Está em evolução, digamos assim. Ainda está em evolução isso. Mas pra mim parecia errado. Tipo, ao contrário. Estar mais próximo a ele parecia errado no início. É Olha, como. mas com ela você saía à vontade, mão dada, mas com ele você não saía. É isso? Sim, qualquer coisa. É. Rua, qualquer coisa. Não, foi difícil também. Tanto é que hoje, até hoje a gente brinca que tem um episódio que a gente está de mãos dadas na rua, né? Quer dizer, eu pego na mão dela e aí a gente anda uns 5 passos e ela fala, ai, minha mão tá suada. Então, assim, pra ela, parece que tipo, eu quero dadas com ela, que ela é casada. E tipo, como a gente morava num distrito muito pequeno, sim, né? foi isso mesmo no início. Então, para ela, tinha esse tabu. Então, não foi tão diferente quanto ter um tabu como ele. Claro que... Ele que acha que, É. ai, meu Deus, ela é preconceituosa, não quer pegar na minha mão. Mas era,
Ele interpretou como sendo algo pessoal a ele, né? O que é muito, muito razoável, né? É bem comum que a gente pense desse jeito, né? A gente tende a... Alguém acabou de escrever aqui no chat que a pessoa, no contexto da não monogamia, ela tem que ter muito amor próprio. Não sei se vocês viram aí. Então, realmente, eu acho que faz sentido, né? A nossa autoestima, ela acaba sendo muito testada. Nos relacionamentos não monogâmicos em geral, mas num trisal também, né? Bastante, porque tem essa triangulação que alguém sempre pode se sentir menos amado, ou excluído, ou recebendo menos atenção. Não, imagino que não seja fácil, não. Agora, Michele, você que entrou num casal que já existia antes, você ficou com medo de alguma forma atrapalhar o casal, de alguma forma estragar a relação deles? Você sentiu esse receio, sim, não? Por muito tempo. Às vezes, não, acho que deve ter só uns 3 meses. Uns 3 meses, não. A gente já chegou a se separar por um mês. Antes da gente se separar, esse medo. O tempo inteiro. Aí depois que a gente se separou, passou um mês inteirinho separados. Eu estava em outra cidade. Quando eu voltei, eu já voltei assim, mais segura. Tipo, eu quero esse relacionamento. Então, aí é como se eu me incluísse nesse momento. E nos outros, não. De vez em quando, eu acho que vem essa sensação, mas é uma coisa assim, rápida. E acho que é só ciúmes ou insegurança mesmo. Mas antes. É uma coisa que eu acho que pode acontecer muito com o trisal, Michele, você pode até falar se foi a sua experiência, é que, em geral, o trisal ele se forma assim, já existe um casal com uma história e entra um terceiro elemento no meio dessa história, né? Então, eu fico imaginando que essa terceira pessoa que entra no meio dessa história, ela de alguma forma não se sente tão assim legítima quanto a outra, que já está há 5 anos, já está há 10 anos. Você, de alguma forma, isso te gerou alguma insegurança? O fato deles já estarem junto há mais tempo, então se der alguma coisa errada, quem vai ser excluído é você, né? É assim que a gente pode acabar se sentindo. Isso aconteceu com você, Michele? Aconteceu muito. Ainda acontece hoje. Eu tenho uma sensação, eu ainda tenho. Antes isso me machucava, me doía e tal. Hoje não. Que é uma sensação, se o relacionamento acabar, por exemplo, se ela decidir não querer ficar mais comigo, eles dois vão ficar juntos. Se ele decidir isso, eles dois vão ficar juntos. Então, eu tenho essa sensação. Só que hoje em dia tá tudo bem pra mim. Sinceramente, tá tudo bem. No início, eu sempre pensava em como seria um relacionamento entre eu e ela. Como os meus relacionamentos eram sempre com meninas, então eu tinha esse pensamento e essa vontade. Hoje eu já não tenho, eu nem sei se daria certo só eu e ela, sinceramente. Não daria por quê? A gente passou 60 dias, né? 30 dias sozinha. 60 dias, eu e ela, lá em Trancoso, e assim, teve muitos momentos bons, muitos. Mas quando a gente brigava, a gente passava 3 dias sem se falar. É pesado. Teve muita briga feia e besteira, sabe? Tipo, muita besteira. Não vai contar nada. Não, mas besteira. E tipo assim, você não vem falar comigo, eu não vou falar com você. Orgulho. Aí eu ligava pro Leal. Eu ligava, eu mandava mensagem, que ela E ele resolvia. E ele, de longe, né, 1000 quilômetros de distância, resolvia a nossa briga. Então, eu acho que assim, hoje não daria certo. Talvez no futuro, não sei, né? Porque eu falo assim, a nossa vida é muito incerta. Mas hoje, como a gente teve essa experiência de ficar só nós duas, a gente viu que não dá muito certo. A gente não tá o suficiente, né? Mas é basicamente isso. O que acontece? Eu e ela, a gente passa muito tempo e se dá muito bem. É risadas, ao contrário de eu e Leal, ou dela e Leal, eles dois têm muito atritinho.
que não ficam com raiva, mas tem muito atrito. Eu e ele também. Muito atrito. Eu e ela já é diferente. A gente não tem atrito, a gente passa dias ou horas e dias, às vezes, sem nenhum atrito. Só que quando briga, parece que é pra terminar. É bem pesado. Já eu e ele... Não aconteceu mais isso, né? Não. Já eu e ele briga por qualquer coisinha toda hora, mas também não fica sem se falar. Dura só algumas horas. É isso que eu fico indignada. Porque assim, a gente tem uma conexão tão boa e a gente quando briga, fica tipo 1 dia, 2 dias sem se sente falar. raiva mesmo, é ódio. Mas é bem rápido, né? Então, as três. Porque na verdade o trisal ele é composto de 3 relações, né? Sim. São 3 relações, né? Tem Tamires e o Leal e a Michele, a Michele e a Tamires. Então, vocês têm momentos que vocês deixam só para vocês poderem viver cada relação separadamente? Vocês pensam nisso ou estão sempre os 3 juntos? Ou vocês gostam de dar um tempo para cada um ficar separadamente com o outro? A gente já tentou isso. Não sei se deu certo. Eu não lembro direito. Deu certo? Na verdade, assim... Acho que é o seguinte, acho que essa parte a gente hoje é bem mais resolvido quanto a isso. Então não tem muito esse negócio, vamos planejar hoje o dia eu e talvez hoje o dia eu e Michele. Na verdade não acontece. Isso não acontece, simplesmente acontece. Tem dia que, não, ainda há pouco mesmo saiu só eu e Tamires. Saiu de casa, foi no mercado, na farmácia, fomos dar uma volta, enfim. Ontem saiu eu e a Michele, ou eu saio e fico as duas dentro de casa. Então, tem muito disso, entendeu? Então, a gente não tem acordos de tipo, hoje eu fico com o Leal, hoje eu fico com o Michele. A gente não faz esse acordo porque a gente fez uma vez e a gente chegou numa conclusão que esse negócio planejado não dá certo para o nosso trisal. Em outros trisais eu vejo que dá certo, que tem várias outras formas, né? Mas pra gente não. A gente tem o nosso momento, às vezes eu e a Mi vamos pro quarto, a gente fica conversando, enfim. E eles também. Então a gente tem esse momento mais não planejado. É tudo muito aleatório. E passamos muito tempo juntos. É muito tempo os 3 juntos, né? Então se a gente decide fazer uma coisa só a 2, é aleatório mesmo. Sim, tá certo. Eu imagino que outros casais organizem isso de uma forma diferente, né? Eu tô vendo as perguntas que foram enviadas, né, na caixa do Stories, e tem uma coisa que aparece muito, as pessoas elas costumam escrever assim, cadê o meu? Cadê o meu? É muito comum ver casal dizendo que está à procura desse terceiro elemento e fica procurando ativamente, fica colocando, né, anúncio, site de aplicativos ou no Instagram. Tem muito esse processo, né, que até a gente chama da busca pelo unicórnio, né? O unicórnio é um animal raro, então é como se fosse essa terceira pessoa seria uma espécie do sonho de consumo de todo casal, né? Que é não monogâmico. Uma mulher que seja bissexual e que tope ficar com os dois. Vocês já repararam nisso, né? Que tem uma busca muito ativa. E a gente até fala, às vezes, que para as mulheres terem um pouco de cuidado, porque ficarem com um certo receio, né? Porque às vezes os casal se apresenta como querendo um trisal, mas na verdade usa aquilo só para conseguir uma homenagem. E aí depois não tem compromisso nenhum com a outra pessoa, né? Isso é potencialmente uma situação assim, até que sem ética, né? Eu não sei como é que vocês enxergam isso, essa coisa do unicórnio, essa coisa dessa busca, e principalmente uma coisa que chama muita atenção, que a grande maioria dos trisais são sempre um homem e 2 mulheres, né? Assim, é muito raro conhecer um trisal que tem uma mulher e 2 homens. A que vocês atribuem isso? Então, ontem mesmo eu estava olhando um Instagram de um trisal que posta muito conteúdo sobre isso, na monogamia, sobre essa questão do unicórnio. E a questão do unicórnio que eu estava lendo é que, tipo, tem um casal que agrega mais uma pessoa, só que não tem responsabilidade afetiva com o unicórnio.
não é como o trisal, o poliamor fechado ou aberto, né, que tem uma responsabilidade afetiva. Infelizmente, tem muitos casais que fazem dessa forma, que tipo, quer muito. Eu acho que a gente já fez isso no início, né? A gente ficava com outras meninas, mas não tinha essa responsabilidade afetiva. Eu acho que a gente tem um pouquinho de colocar a mão na consciência e dizer, ó, eu também tenho responsabilidade nisso, sabe? Sim. De saber que a terceira pessoa não era alguém que você tinha uma conexão emocional, uma ligação emocional. Era um momento, era só um momento. E essa questão de, tipo, eu respondo algumas caixinhas no nosso Instagram que as pessoas estão em busca desesperadamente pela terceira pessoa. E não é assim. Eu explico, tipo, quando você é solteiro, você às vezes se sente muito sozinho e você quer um parceiro, uma parceira ali do seu lado, mas você também tem que procurar com sabedoria, né? Que você não pode se virar para qualquer pessoa. Da mesma forma, viver o poliamor, o trisal. Você tem que procurar, mas de tipo assim, tá, eu tô num relacionamento, quando aparecer alguém legal, quando bater, de uma forma natural, quando bater uma conexão, que foi o nosso caso, eu nunca procurei Michele para um trisal. E nem Michele nunca imaginou um Eu trisal. nem sabia o que era trisal, eu não conhecia. Tem que ter ouvido falar nesse termo, né? Pois é, eu acho isso também. Normalmente as pessoas vão numa busca muito desesperada, né? E não deixam isso acontecer naturalmente. E os trisais que eu venho conhecendo, a maioria deles diz que acabou acontecendo naturalmente. Não foi essa coisa assim de ir em busca, né? Ficar buscando, assim, ficar botando anúncio em todo lugar. Deixou acontecer naturalmente. Eu acho que assim realmente seja melhor. Deixa eu ver o que essa pessoa escreveu aqui, gente. Eu acredito que o trisal só se forma quando existe uma conexão, um sentimento. É como em um relacionamento monogâmico, deve deixar acontecer naturalmente. É exatamente isso, né, Tamiris, que você estava falando? Tem uma Exatamente. outra pergunta aqui. A, a pessoa perguntou se é um trisal em V. Um trisal em V. Um trisal em V. Trisal, Vocês conhecem esse termo? eu me relaciono Oi? com Tamires e Tamires se relaciona com Michele. Não é o nosso caso. Nós somos um trisal em triângulo. Eu acredito que esse triângulo nunca vai ser equilátero. Nunca. As emoções são diferentes, as relações entre os três vão ser diferentes. Eu não acredito nesse trisal que as relações são iguais, tá? Mas se completam e formam um trisal e triângulo. No nosso caso, é em triângulo, né? Os três se relacionam entre si. Em Uhum. vez só É, caso eu não me relacionasse com a Michele, aí seria em vez. sim. Mas no caso, todos vocês se relacionam, né, com. Vocês se relacionam todo mundo com todo mundo, né? É, é, Seja três, seja dois, seja um. é. Assim, né? Uma outra questão que surge, que tá até alguém, a Andressa acabou de colocar aqui, como é que vocês fizeram na hora de abrir isso para as outras pessoas, para as pessoas de fora? Contar para as pessoas do trabalho, para os amigos, ou até para a família. Família, principalmente, eu imagino que seja o maior desafio. Vocês contaram para todo mundo? Vocês preferiram? Como é que foi? Bom, eu acho que o primeiro que contou para a família fui eu. Minha família foi a primeira a saber, inclusive minha filha que morava com a gente. Já tem, na época, 14 anos, hoje tem 15. E aceitou super de boa. Meu irmão também que estava com a gente lá passando a temporada. Foi super tranquilo. E aí minha família toda, praticamente toda, aceitou de boa. Eu acho que teve uma ou outra piadinha que sempre tem, principalmente no machista, né? Eu só foi piada. No trabalho eu enfrentei algumas coisas também. Como eu estava trabalhando em Trancoso ainda na época, eu ainda enfrentei algum tipo de preconceito, uma família tradicional da cidade. Então, passei por alguma coisa desse tipo. E passo até hoje, tá? Ninguém está livre de não sofrer preconceito em algum momento. Na verdade, nós duas sofremos mais Sofremos mais, preconceito. sim. Não diretamente, indiretamente. Ele não. Para ele parece um prêmio.
Mas pra Porque duas gente, mulheres, né, é um prêmio pro homem. um exemplo de preconceito. As mulheres dos colegas de trabalho dele, não, os colegas de trabalho dele, as mulheres não gostam da gente. Não quer fazer, Isso é um preconceito. não gosta. Elas acham que é uma ameaça, tipo ele. De alguma forma, ameaça, né? Pode dar ideia errada pro marido delas, né? Pode acabar dando ideia errada, melhor nem não deixar contaminar. Vai que contamina ele, daqui a pouco ele quer outra mulher também, né? Mas é isso, a gente passou por isso bastante também. Eu não ligo. Se a gente ligasse, tava junto. Não, eu não ligo. Se ela, Mas- quem não quiser falar ou conversar. Já para também em relação à família dela também. Para mim, foi bem difícil, porque eu nunca tinha me assumido. Hoje eu estou com 29 e desde os 18 anos que eu fico com mulheres. Mas tudo, tipo, bem no sigilo, nunca deixei ninguém saber da família, enfim. Minha mãe, eu acredito que sempre imaginou, porque mãe é mãe, né? Mas, aí eu comecei a namorar ele, depois a gente casou, enfim. A gente ficou com mulheres sempre, mas eu não deixei a família saber. E a gente sempre foi um exemplo, que casal bonito, casal muito próximo, mal sabia o que estava rolando por trás, né? Mal saber o que tá rolando por trás, né? E aí, Essa questão. pode falar. Pode falar também. Não, pode continuar você. Então, depois de 6 meses que nós três estávamos juntos, que eu não aguentei mais, e aí eu falei para na verdade, um mês antes, eu falei para minha mãe me ligou e disse: minha filha, eu fiquei sabendo que está acontecendo isso, isso e isso. Eu sou amanhã. Eu queria lhe contar pessoalmente. Mas já que a gente está muito longe, eu não vou conseguir ir aí agora. Realmente, eu gosto de mulheres, eu sou bissexual, tem bastante tempo. E eu me apaixonei por Michele. Michele está na nossa relação. Nós três nos relacionamos. E é isso. Eu espero que o amor da senhora, o respeito, continue mesmo. Ela disse: minha filha, tu tá feliz? É isso que tu quer? Eu não vou fazer. Mas se você tá bem, é isso que importa. Então, Que bom. aquilo foi muito bom para mim. Porém, em contrapartida, teve a minha irmã. Minha irmã foi sempre muito mente fechada. Ela é 7 anos mais velha que eu. Então, assim, ela sempre foi a mãezona para mim. E ela nunca imaginou. Então, para ela foi um baque. Quando foi com 6 meses, eu falei: olha, eu tentei ligar para ela, ela já estava estranha comigo. E aí ela não me atendeu e eu mandei um áudio. Eu falei da nossa história e tal. Ela simplesmente falou assim: se é isso que você quer, a escolha é sua. 2 palavras e acabou. E desde então, tem mais de 6 meses que ela não conversa comigo direito, não fala comigo assim, porque antes a gente passava 2 horas no telefone. Era a cada 2 dias a gente estava ligando uma para outra, porque ela mora em São Paulo e eu morava na Bahia. Então, assim, a gente sempre foi muito ligada. E depois disso, quebrou a nossa relação. E isso foi muito doloroso para mim. Já hoje, depois de 6 meses, eu já, tipo assim, eu vou dar o tempo dela, eu respeito a distância dela. Se for para ela se reconectar novamente comigo, vai acontecer. Mas no início foi bem difícil. Imagino, imagino. E perguntaram aqui, vocês dormem juntos na mesma cama ou cada um tem quartos separados? Como é que é essa questão prática aí? Vocês dormem juntos? Quem é que dorme no meio? Agora é o Leal, né? Então, isso desde o início. Sim. Porque a Mi, ela gosta muito de ter o tempo dela sozinha. Ela gosta de Eu gosto de dormir sozinha. não só dormir, mas gosta do momento dela a sós. E desde o início que ela nunca gostou de dormir junto. Só que aí, quando a gente se mudou, quando a gente estava em Trancoso,
dormia os três na cama, eu dormia no meio. Era uma cama única? E aí eu dormia no Eu não meio. tinha pra onde correr, na verdade. Não, ela conseguiu um colchãozinho, colocava no chão e dormia sozinha. Ainda fez Fez isso. E aí, quando a gente chegou em Santa Luz, né, na Bahia também, tinha 2 quartos, 2 camas. Nossa, Felipe, isso foi a pior parte. Era briga sempre. Porque eu e ele, a gente sempre gostou de dormir de conchinha. Como estavam os 3 na cama, um ficava de um lado e outro do outro, eu tinha o apoio dos dois, né? Eu virava para um lado, Ela dormia no meio. eu dormia no meio. Então, eu virava para um lado, estava o Leal, virava para o outro, estava a Mi. Só que aí ela começou com a palhaçada de dormir no outro, ainda fechava a porta. Claro. E isso foi muito difícil para ele aceitar isso. Depois de um tempo a gente aceitou e tal. E hoje? Hoje, dormimos os 3 na cama. É uma cama queen? É 1,98 por 1,58. Então é grande, tem um espaço, né? Mas Vira grávida, né? Tem espaço. não me adaptar ainda. E ela tá tentando se adaptar, porque aqui ela tá dormindo com a gente. E ele tá dormindo no meio. Então tá tranquilo, mas não sei até quando. Vocês podiam fazer um revezamento, né? Porque eu vejo que quem tá no meio, com certeza tá mais beneficiado ali, né? Mas Você recebe conchinha dos 2 lados. Vira para um lado. Oi? ela não consegue dormir no meio. A Mi não consegue. Eu não durmo. Não consegue dormir. E eu, Imagina, se fosse oprimida ali, né? Esmagada ali no meio. E essa semana eu tentei dormir no meio, mas já não consegui. Nem eu consegui dormir na ponta, que eu sempre dormi. Então a gente inverteu. A gente mudou para Petrolina e detalhe, as últimas casas que a gente morou, a gente sempre morou de aluguel, a gente sempre alugou casa com ar-condicionado já instalado. Sim. Pô, tranquilo. A gente veio para Petrolina, uma cidade quente pra caramba. A gente tá sofrendo aqui, velho. E no ventilador, a gente comprou ar-condicionado, não chegou ainda. Ele gosta de dormir agarrado, tipo. Eu tô dormindo tão solto no meio da cama. Só que ele tá gostando porque tá tanto calor, graças a Deus. Não encosta em mim. Nem em mim. Ele gosta de dormir agarrado. Olha, a Catiane dizendo. A Catiane tá dizendo assim, que delícia, quero também. Agora é uma mulher procurando, né? Normalmente a gente vê isso muito vindo dos homens. Agora você pode ser Interessante. Ó, quer um conselho? Catiane? Pensa 2 vezes se você quer mesmo. Não é fácil, não. Você Não, é bom. Dá trabalho pra caramba. Cara, conviver com 2 mulheres PM ao mesmo tempo é como você tá no inferno. A recompensa vem, depois você está no céu. Tem pessoas que perguntam assim, eu recebi esse tipo de pergunta, como convencer, o marido disse assim, quero uma mulher junto comigo e minha esposa, como convencer a esposa? Então essa pergunta chega muito, né? Como eu faço para convencer? Aí, inclusive, para começar, tem convencer a abrir a relação, né? E depois convencer a trazer uma outra pessoa. São 2 convencimentos. O que você responderia para essa pessoa que pergunta como convencer a esposa? Tamires, Cara, eu acho que é o seguinte, não tem como convencer a esposa a formar um trisal. Acho que a maioria das vezes tem que partir da esposa. Se vocês já vivem uma relação aberta, talvez seja mais fácil. Se vocês vivem a não monogamia, talvez seja mais fácil você conseguir colocar uma terceira pessoa. Se não, seja essa terceira pessoa homem ou mulher. Se não, só se a mulher for bi. Se não for, cara, como você convenceu? não. É que assim, Felipe, a mulher, querendo ou não, a mulher, ela tem uma insegurança. Eu sempre fui muito bem resolvida nessa questão de ciúmes, de ter um relacionamento aberto, se relacionar com outras mulheres. Mas a questão era, eu sempre escolhia. Ele também tinha o Tinder dele, ele poderia escolher, mas a gente teria que conhecer. Só que as poucas vezes que ele escolheu, eu me senti insegura. Porque, de alguma forma,
a mulher pensa, ah, se ele está procurando outra, é porque eu não estou satisfazendo, não estou sendo mulher para ele. Sim, eu estou sendo bem realista porque é o que aconteceu comigo, né? E eu acredito que aconteça com outras mulheres. Então é mais fácil partir da mulher, tipo, se não tem experiência ainda com mulheres, partir dela, a curiosidade. O homem pode até chegar nela e falar, vamos experimentar isso, o que você acha disso, abordar esse assunto para ela, mas deixar ela escolher, porque se ele escolher, vai surgir essa insegurança. Pode surgir a insegurança, até mesmo ela escolhendo. Na verdade, a insegurança ela existe na nossa cabeça e a gente precisa cuidar e tratar. Não tem como se livrar da insegurança com o estalar de dedos. As coisas não se resolvem dessa forma. Como as pessoas são... Na verdade, a gente é programado desde criança a ser monogâmico, né? A igreja diz isso, a sociedade diz isso, nossos pais dizem isso, a gente viu a relação dos nossos pais a vida inteira sendo monogâmicos. Então, da mulher. O homem, na verdade, a monogamia eu acho que existe na cabeça da mulher, né? Porque é raro achar um homem que realmente siga a monogamia e dizer, porra, eu sou casado com uma mulher e vivo com ela a vida inteira. São raros os casos. Existem, mas são raros. Então, o fato de você convencer alguém a aceitar uma relação trisal não é algo fácil, seja ela homem ou mulher. Seja a mulher convencer o homem ou o homem convencer a mulher. Eu acho que vai partir de muita conversa e da relação também estar bem, né? Porque não adianta você pegar uma relação falida e colocar uma terceira pessoa achando que essa terceira pessoa vai salvar essa relação, que não vai. Só vai piorar. Imagino, né? Mas fica mais difícil de administrar, né? Agora são 3. Se com 2 pessoas já é difícil, né? Quando coloca 3, eu imagino que multiplica, fica ao quadrado a dificuldade, né? E vocês são um trisal fechado ou um trisal aberto? por enquanto, fechado. Somos fechados. É algo que a gente vem conversando muito sobre, se vai continuar fechado, se vai abrir ou não. Mas, por enquanto, eu acho que a gente não está com a maturidade suficiente para ter um trisal aberto. Inclusive, uma das perguntas que chegou para a gente também fez a caixinha, foi essa. Todo trisal é não monogâmico? Eu acho que sim, é não monogâmico, porque monogâmico é uma pessoa com uma pessoa. No caso aqui somos 3, então já viramos não monogâmico. Mas não somos totalmente não monogâmicos, digamos assim. É que existe vários tipos de não monogamia, né? Sim. Uma delas é a nossa, que é o poliamor, mas existe 2 formas do poliamor: o poliamor fechado e o poliamor aberto. E no nosso caso é o fechado porque escolhemos estar fechado no momento por essa questão de maturidade, questão mesmo de conversa, segurança. Diálogo. Mas assim, a não monogamia não necessariamente precisa se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo ou ter vários relacionamentos, né? Mas o trisal fechado também está dentro da não monogamia, por isso, por ter 2 escolhas, entre o fechado e o aberto. Sim, sim. Embora algumas pessoas argumentem que o trisal fechado acaba tendo características da monogamia, né? Sim. Principalmente o pessoal da não monogamia política, eles fazem muito essa ressalva, né? Que muitos relacionamentos não monogâmicos ainda guardam muitos elementos aí da monogamia, né? Nesse sentido. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu só ver se eu consigo ler melhor. Tá bom. Tem uma outra questão para fazer que o pessoal fala. Como é que é a questão da rotina? Como é que vocês lidam com a rotina, assim, de vocês? Com 3 pessoas. Vocês dormem juntos, aí vocês vão para o trabalho juntos. Como é que é a rotina de vocês, enquanto trisal? O período que a gente passou em Trancoso, cada um estava trabalhando em um lugar, né?
Agora a gente se mudou para Petrolina e a gente vai, a princípio, todo mundo trabalhar em casa. Então, a gente junto nesse momento. Essa foi a primeira semana que a gente passou aqui, mas acho que a partir de segunda-feira a gente começa a ter cada um também sua vida individual, uma rotina mais individualizada. A nossa rotina, só completando, né? Vamos falar do hoje, de Petrolina. A gente geralmente acorda 8, 9 horas, toma café os três juntos, geralmente os três. Almoço também, os três, e jantar os três. Um lava a louça, o outro faz o almoço, o outro guarda a louça e assim vai. Tipo a casa. Eu odeio cozinhar. Eu prefiro ficar com a casa, prefiro ficar com as roupas, porque é jogar na máquina, lavou, colocou lá, tá pronto, né? E eles são mais questão de cozinhar. Mas aí a gente já tem uma dinâmica toda. No início foi bem complicado, porque eu e ele não tínhamos essa dinâmica. E o Michele que impôs isso, né? Fez bem certinho. Fez a lista de tarefas para a gente fazer, qual o dia. Então, a gente não tem discussões quanto a isso. No início, sim, mas hoje é muito bem tranquilo, muito bem resolvido. É bem dividido. Tá certo. A Andressa perguntou aqui qual foi o momento mais difícil que vocês passaram juntos. Eu acho que essa daqui eu vou responder, porque essa... Não sei se eu fui quem mais sofri, né? Mas essa questão da insegurança mesmo, de se sentir de lado, eu cheguei a um ponto que eu saí de casa. Então, eu que terminei o trisal. Isso foi lá em julho do ano passado. Eu sei que... Você saiu sozinho? Saiu de casa sozinho, é isso? Ou com ela? Com a Tamir? Eu soltei. Eu tava me sentindo... O homem na relação, ele só se defende. O homem numa relação com duas mulheres, ele se defende em dobro. E meio que estava me sentindo como se eu tivesse... existisse um complô contra mim, onde eu não podia falar nada, tudo que eu falava era motivo de ser bombardeado. E eu não aguentei a pressão e eu saí de casa. Foi esse o período que a gente passou separado, mas foi um período de sofrimento, mas de muito aprendizado para nós três. Eu acho que a gente aprendeu principalmente o que era essa relação e a importância que ela tinha e saber dar valor a ela. Acho que esse foi o que a gente aprendeu. Você saiu e deixou as duas juntas, foi isso? Foi. Legal. E aí também não deu certo. Você não ficou com receio de você acabar perdendo a esposa para Michele? Exatamente. Eu deixei as duas. Oi? Não queria. Tá. Você abriu mão mesmo, né? Eu abri mão. Porque esse é um dos medos que muita gente tem, né? De você abrir para uma terceira pessoa, essa pessoa entra e depois dessa pessoa acabar roubando um dos dois, né? E a pessoa do casal original acabar ficando sozinho. Eu acho que esse é um dos medos que muitas pessoas têm, né? Quando se pensa em aceitar uma terceira pessoa entrar na relação. Eu acho que sim, eu acho que essa é uma das inseguranças que tanto o casal quanto a terceira pessoa tem que deixar de lado, porque, cara, eu acho que todo mundo está sendo sujeito, seja num trisal, seja num casal, qualquer relação que você entra, você corre o risco de sair dela e da outra pessoa também não te querer. Então... Qualquer relação corre o risco de acabar. De acabar, né? Toda relação corre o risco de acabar. Eu acho que o que faz uma relação prevalecer são as escolhas que a gente faz todos os dias. É escolher estar junto, escolher estar perto, escolher apoiar o outro. Eu acho que a gente tem isso de sobra desde que a gente voltou, a gente conseguiu conversar, teve uma reconciliação e deu tudo certo. Eu acho que isso é importante, sabe? Fortaleceu a relação, né? Deixa eu ver o que a Augusto está dizendo aqui. Como entender duas mulheres? Porque hoje convivo com uma e confesso que é extremamente difícil para mim entender a mente feminina. E eu vim de relacionamentos não monogâmicos, mas hoje vivo em um monogâmico. Nossa, como entender a cabeça das mulheres? Eu acho que essa questão
Ela é muito complexa. Não dá pra... Muito complexa. Cara, não tem como... Tem até um livro com esse título, né? Como entender as mulheres. Essa é uma questão muito antiga, né? Aí eu quero ler, viu? Ah, pois é, eu vou te passar depois da referência. É uma história desde o início, desde o Freud. Freud, em algum momento, disse isso, que as mulheres eram indecifráveis. Então, eu acho que é, seria, seria pretensão demais, né? Alguém você explicar como é que funciona a mente das mulheres. Eu acho que não dá para explicar a cabeça das mulheres. Eu acho que o que a gente pode fazer é tentar, sei lá, ouvir mais, que não é fácil também. E ser maleável, né? Ser maleável. É aceitar mesmo. Aceitar que às vezes elas estão certas e às vezes a gente está errado. E sempre estamos certas e ele errado. A última palavra é sempre sua, né, Léo? Com certeza, né? Duas. Sim, senhoras. Sim, senhoras, no plural. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando é que, pessoal, a pessoa, eu achei até interessante essa pergunta, assim, ela falou assim, além da vontade, existe algum sentimento que indique que existe maturidade do casal para iniciar um trisal? O casal, tá bem Pode sólido. falar. O casal tem que estar sólido, ele tem que ter uma conexão muito boa para que depois inicie um relacionamento aberto, né? Ou uma aventura. Primeiro, tá, eu não sei se meu relacionamento tá maduro o suficiente para mim colocar uma terceira pessoa para homenagem, porque eu acho que tem que começar com homenagem. Então, conversa com o casal, vamos marcar um encontro com uma terceira pessoa e nessa conversa o casal já sabe se está maduro ou não. E estabelecer limites também, né? O casal tem que estabelecer limites antes de iniciar até mesmo uma conversa com uma terceira pessoa. E é aí que vai definir a maturidade do casal. E se não der certo, Sim. a vida profissional faz terapia, porque não é fácil também não. Imagino, né, Sá? Você fez muita terapia, né, Léo, para Sim. conseguir dar conta dessa situação toda. Alguém estava falando aqui que... Falei a minha vida toda. Terapia pra quê? Terapia é coisa de quem não tem o que fazer. Vai. Aham. Quem... Vai, né? Terapia. A Grace colocou uma coisa aqui importante, ela falou assim, a cabeça das mulheres no patriarcado é algo que sempre se considerará complexo, né? Então, ela está chamando a atenção para um fator que é interessante, né? Porque esse discurso, né, de que o homem nunca entende a cabeça da mulher, ele em algum nível é muito centrado no homem mesmo, né? Então, vamos aceitar que a gente ainda vive a gente ainda é muito afetado, né, por essas tradições ainda mais machistas do patriarcado, né? Eu até fiquei pensando se foi por isso que você pode me dizer, se foi por isso que vocês abriram a relação só para mulher? Você acha que teve algum componente assim, machista, ou Léo? Porque você podia ficar com outras mulheres, mas ela não podia ficar com outro homem, né? Isso, como é que você elaborou isso na sua cabeça? Só pra gente entender. Vamos lá. Se vocês puderem ficar um pouquinho mais junto, o pessoal tá reclamando que não dá pra ver todo mundo. Falaram pra mim, querem ficar... Bom, fica bem juntinho, cara. Mas como é que foi que você elaborou isso na sua cabeça? E como é que foi pra você, Tamires, lidar com isso? Primeiro, vamos lá. Eu acho que a questão de a gente falar que não entende a cabeça da mulher é algo do patriarcado, ou seja, machista. Eu acho que não é o caso. Eu acho que a mulher é muito mais evoluída que o homem e elas conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo, coisa que a gente não consegue. Eu acho que é simplesmente dizer, cara, eu não consigo ser igual a elas. Não é elas que não conseguem ser igual a gente. Elas estão muito mais evoluídas que a gente. Fato. Mais inteligentes. Não precisa esculhambar também o negócio. Mas é um fato, cara. As mulheres são mais evoluídas que nós homens. Deve deixar
E a questão de não colocar um homem na relação, tá bom, eu jamais ia pedir isso, mas não foi algo, uma escolha minha. Foi uma escolha de Tamires. É ela que é bissexual, eu sou hétero. Então, se a gente fosse viver um trisal com outro homem, seria um trisal em V, onde eu não me relacionaria com ele, porque eu sou hétero, eu me considero hétero. Claro, claro. E não vou me relacionar com outro. Entendi. Mas eu estou falando antes do trisal, quando vocês estavam só um casal, só você e a Tamires, você disse que vocês tinham um relacionamento aberto só para mulheres, não foi? Mas é porque... Aí eu queria entender isso. Que a questão do aberto só para mulheres foi o seguinte. Quando a gente começou isso, a gente tinha um acordo onde a gente ficava junto, interação os três, homenagem, e depois, ou eu ou ela, poderia ficar com a menina sozinhos. Porque primeiro teria que se conhecer a menina. Uhum. Quando também, o ano atrasado, foi 2021, ela viajou para São Paulo, foi que foi refeito esse acordo, de certa forma, porque ela estava lá e ela queria ficar com outras meninas. Mas em nenhum momento ela pediu para ficar com outros caras. Em nenhum momento foi um desejo dela ficar com outros caras. Você não ia aceitar, né? Não ia. E se ela pedisse? Como seria, Leal? Se ela pedisse, como é que você lidaria? Eu acho que eu não aceitaria. Então, Felipe, já teve momentos que eu e ele tivemos essa conversa, por que não incluir um outro homem? Porque fica meio injusto, né? Por isso que veio essa pergunta. Mas... Uma não monogamia unilateral, que a gente chama, né? É aberto para um e não é aberto para o outro. Isso. Então, já houve esse questionamento, antes da Michele chegar, houve esse questionamento, só que eu sempre falo para ele que eu sou mais lésbica do que hétero. Então, assim, ele para mim me satisfaz. Ponto. Eu querer outro homem, eu olho para um homem, eu não sinto, nunca senti desejo, vontade de ficar. Então, a minha busca sempre foi por mulheres. E claro, que ele jamais aceitaria, e ok, eu prefiro estar com ele do que ter outras aventuras com homens e não estar com ele. Porque assim, se ele não me satisfazesse, ok. Mas ele me satisfaz. Então, por isso que a minha busca sempre foi por mulheres e não por homens. Entendi. Então, a gente foi para mulher. Sorte a sua, hein, Léo? Que bom que ela é mais... E da relação, provavelmente a gente teria outro homem na relação. Só que não é o caso. Mas não, tem outra questão. Se a gente abrir o relacionamento, eu vou ficar com homem e com mulher. Se eu me interessar por homem, cara, é mais difícil, mas se acontecer, eu já falei pra ele, aí vai surgir um probleminha. Ele já fica assim. Acho que a insegurança é mais. Mas é algo a ser trabalhado também. Não descarto essa possibilidade. Ele vai trabalhar isso. Tudo pode ser trabalhado, né? Mas tanto a Tamires como a Michele são mais lésbicas, né? São mais pro lésbico do que pra hétero, né? E eu costumo falar que eu sou 90% lésbica, 10% leal, 90% lésbica e 10% do leal. Então agora ele tem 20%. Tá ótimo. Matematicamente essas porcentagens não se somam, né? Mas... realmente. E tá bom. Agora eu tô sentindo porque que ele se sente excluído às vezes, né? Porque 90% do desejo de vocês está voltado uma para outra, ele deve ficar assim. Mas que bom que vocês todos se dão bem, né? Isso é que importa. Que vocês estão se dando bem, isso está valendo, né? Não precisa se preocupar com os outros. Mas realmente essa questão de abrir um trisal é complexo, né? É complexo também, porque abrir um casal já é difícil, abrir um trisal talvez também tenha várias nuances aí que a gente desconhece, né? Para quem nunca viveu um trisal. Ok, o que mais que o pessoal andou perguntando para vocês aí? O que o pessoal mais pergunta para vocês nas caixinhas que vocês fazem? Qual é a pergunta que vocês mais ouvem? Normalmente. As perguntas que a gente mais escuta é mais em relação à
questão do sexo, se é os três juntos, se tem algo programado. Se ele der conta, Essa eu dou conta das duas. é bem Você essa coisa. essa pergunta. A minha mulher a colocar a terceira pessoa. Eu acho que essas perguntas a gente já respondeu. Acho que são as principais. E questão de gravidez. Questão de gravidez, de filhos. No início, na verdade, eu nunca quis ter filhos. Só que quando a Mia entrou na nossa relação, ela deixou isso claro. Só que me assustou. Eu quero. E aí depois, aí eu fui conversando com ela, eu não tenho vontade. Às vezes sim surge, depois que ela entrou na nossa relação, às vezes surge a vontade de ser mãe, de gerar de mim, e não só dela, mas é algo para mim distante. Para ela já tem uma data, ela realmente quer, e assim, vai ter porque é algo que ela quer. E é meu filho também, né? Se vier, é bem-vindo. Vai ter mais um desafio aí na jornada de trisal de vocês, né? A Renata tá dizendo que quer um trisal aqui com 2 homens. Boa Boa sorte, foi o que alguém escreveu aqui. A Andressa escreveu. Boa sorte, Renata. Tem uma questão importante quando se fala de trisal, que é uma discussão jurídica muito, muito forte que tem em relação ao trisal, né? Porque na nossa legislação, a bigamia ela não é reconhecida, né? Só é reconhecido um casal monogâmico. Então, em termos de direitos, acaba que os direitos só são protegidos num casal. Tem uma pessoa que não tem os direitos reconhecidos ali pela questão do casamento, né? E vocês já pensaram sobre isso? Isso de alguma forma incomoda vocês? Vocês acham que seria interessante se desse para botar na certidão de casamento 3 pessoas? Como é que vocês lidam com isso? Antes de fazer esse comentário, tem um amigo meu, o Miguel, esse filho da mãe, tá dizendo que eu tô grávido. Eu tô grávido não, seu porra. Eu tô gordo. Tá dizendo que você tá grávido. É seu amigo Jailton, né? Deu para ver. Um abraço, meu querido. Cara, essa questão... Quer responder, amor? Pode responder. Não, pra mim não incomoda. Você é a esposa, vida. Cara, eu acho que existe a possibilidade disso no futuro, a lei voltar e poder casar. Mas eu acho que esse receio a gente não tem. Eu acho que... Até porque, Felipe, eu e ele, a gente não é casado no civil. A gente só tem a união estável, que de certa forma é casado. Mas a gente também nunca quis casar. A gente fez a união estável por outros motivos. E a Mi chegou, ela que não quer ser a nossa esposa, tá? Ela é namorada. Usa aliança, tudo bonitinho, mas ela não quer ser chamada de esposa. Mas pra gente não incomoda. Pra mim é esposa mesmo. É tranquilo pra gente, então um papel a mais, um papel a menos não vai fazer diferença na nossa vida. Vocês nunca viveram nenhum problema com isso, né? Tem uma história engraçada que é do plano de saúde. Tem uma história. Não sabe. Eu fui fazer um plano de saúde, né? E eu tava na casa da Mi. E aí eu falei pra moça que estava fazendo nosso plano que falei o nome dele para colocar no plano, o nome da minha enteada. E aí eu falei que ela também era esposa. Não, ia colocar meu também. Que ia colocar o nome dela também. Só que ela falou assim, a amante não pode. E eu fiquei assim, claro, mas eu fiquei assim, né? E depois eu expliquei pra ela, não, moça, ela não é amante. Amante é quando a outra pessoa não sabe, quando é escondido e tal. Ela, mas isso eu não sabia. Eu vou procurar saber, tá? Então, assim, foi algo meio chegou e meio que engraçado também, né? Inusitado, né? Eu acho que ela nunca tinha passado por isso da vida, coitada. Mas são justamente esses direitos que eu estou comentando. Por exemplo, eu tenho acesso a um clube aqui em Brasília. E aí eu, como sócio, como titular, eu posso... A pessoa que é casada comigo, ela pode entrar, né?
no clube junto comigo. Se eu tivesse uma segunda esposa, essa pessoa não seria considerada legalmente, né, para ter esses mesmos privilégios. A mesma coisa vale para o plano de saúde. Recentemente aconteceu um caso muito significativo, acho que foi parar no Supremo, que é um trisal igual vocês, né, onde o homem ele morreu, aí tinha uma questão de herança, né? Uma questão de. A herança, em geral, vai para a esposa, né? Esse homem, sabendo que a lei ia privilegiar a esposa, ele botou no testamento dele que ele queria que 50% da herança dele fosse para outra também. Só que aí a esposa oficial questionou na justiça o fato dessa outra pessoa não ser casada, então por isso ela não tinha direito à herança, e aí acabou que ela ganhou, a esposa, né? Então isso tem gerado muito debate no meio jurídico, na legislação, né? Até que ponto, como é que faz para lidar juridicamente com essa questão dos direitos do casal, do trisal, né? Isso é uma questão complexa, né? Talvez vocês não tenham vivido muito isso, mas eu acho que alguns casais acabam vivendo um pouco dessas dificuldades. A gente acabou de ver a questão do trisal de Brasília também, que acabou de ter filhos, né, e lutando para registrar a criança em nome dos três. A gente vai acabar passando por algo em algum momento da nossa vida. Eu só espero que a legislação comece a enxergar os trisais como uma relação, como ela é. Sim. Como uma escolha das pessoas quererem viver isso. E vendo por esse lado, realmente incomoda, realmente. Na verdade, ontem a gente estava no cinema, eu não sei o que a gente comentou, que aí a mim falou assim, mas você é a esposa dele, eu não sou, eu não posso fazer isso. Então, realmente, nesses momentos, a gente sente essa necessidade, né, de ser, o trisal ser reconhecido legalmente, para que os três participem de algumas coisas que só casal pode, né? E essa parte realmente nos incomoda. E até hoje, a coisa que a gente passou foi realmente o plano de saúde. Eu tive que fazer um só pra mim. Ela fez um só pra ela. Né? Tem também clube de viagens que tipo, vai ser só eles dois. Se eu for, vai ter que pagar a mais. Então, acontece sim uma coisa ou outra e acaba incomodando, sim. Eu acho que isso acaba contribuindo para essa questão da terceira pessoa não sentir que ela é tão legítima quanto a esposa, né? É como se fosse uma é oficial e a outra é ali agregada, mas não é oficial, né? Não tem esse status que a esposa tem. E a Grace, então, ela deve entender de direito, ela está dizendo para a gente que, infelizmente, esse reconhecimento no direito brasileiro está bem distante ainda, porque o Código Civil é todo monogâmico. Então, eu imagino que esteja distante mesmo. Algumas pessoas perguntaram assim sobre a questão financeira, como é que é a questão das contas da casa, como é que vocês lidam com isso? Quem que paga o restaurante? Divide os três? Como é que é? 50% leal, restante dividido entre nós duas. E Tá justo. é justo. Ele ganha mais, nós ganhamos menos. Então... Mas se um de nós, pelo menos eu, se eu ganhasse mais, eu pagaria mais também. Mas é pelo valor que ganha, né? Não porque ele é o homem e ele tem que pagar. É pelo valor. É pelo valor. Pelo e tem momentos que, eu quero pagar o café. Leal vai pagar, Mi vai pagar. Então, ok. Mas se for contas fixas, é dessa forma que é dividido. Legal. E tem mais uma questão aqui que eu acho importante, que eu quero saber de vocês, é o seguinte, vocês então, vocês têm esse hábito, por exemplo, o Leal e a Tamires conversar sobre os problemas que estão tendo com a Michele, ou o Leal e a Michele conversar sobre o problema que ele está tendo com a Tamires? Existe esse processo? Acontece com vocês? Acontece. Sim. Acontece. Mas acontece que eu sou intermediador. Normalmente as duas brigam mais. E eu vou lá como intermediador mediar a discussão para fazer a reconciliação. E no dia a dia, eu acho que elas conversam até mais entre si do que comigo. Mas a nossa questão, eu e ela, é mais de amiga. É como se fosse um desabafo. Antes sim, eu acho que a gente parava
e meio que falava mal mesmo, tipo, um falando mal do outro. Só que hoje não. Eu e ele combinamos, a gente não fala mal, a gente só desabafa. E eu e ela é uma questão mesmo como se ela... Não, ela é minha amiga também. Então a gente desabafa mesmo como se estivesse falando para uma amiga de fora. Então não desabafar eu acho que faz sentido. Agora, falar mal pode começar a gerar aquela sensação de complô. Porque junta a Michele com a Tamires para lá falar mal do Leal. A Leal sente que tem uma aliança entre as duas contra ele, né? Então, eu acho que esse tipo de situação tem que manejar com cuidado para não cair nesse lugar, né? Do complô. assim no início. Eu acho que tinha também, mas ele vacilou bastante. Então, Tinha meio não que era só complô. não era um complô. Acontecia sim de falar mal e gerar atritos, mas ele também deu umas vaciladas, então. Ele Digamos. pediu, né? Vamos lá, ele pediu, né? É isso. Alguém perguntou aqui se vocês pretendem ter filho, isso já foi até respondido, né, Michele? Michele tem esse sonho, Leal já tem um. Duas. O filho seu, Leal, de um casamento anterior. Você tem dois, mas não é com Tamires, é de anterior, né? Isso. Eu tô no meu terceiro e quarto casamento. Terceiro e quarto casamento. Entendi, tá certo. Bom, a Michele quer, a Tamires não, então vamos ver, né? No futuro, se a gente vai voltar a fazer uma live daqui a 10 anos, e a gente vai saber como é que ficou essa história dos filhos, né? Do filho. Imagino que você queira engravidar, né, Michele? É isso? Quero. Você quer passar pela experiência de engravidar Quero. e gestar o filho você mesma, né? Sim. Eu gostaria que ela engravidasse também, mas ela não quer. Já pensou duas ao mesmo tempo? Eu queria ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, nossa, realmente, aí ia ser bem complicado. Cuidado, viu? Porque é igual ter gêmeos. Ter gêmeos é desafio em dobro, né? Alguém perguntou. A Renata está perguntando aqui se vocês não têm amigos fora do trisal para conversar e desabafar. Vocês conversam com outras pessoas sobre o que acontece entre vocês, não? Não, ninguém. Não sei se isso vai acontecer. Eu não pretendo fazer isso. Eu até que tenho uma amiga virtual assim, que eu já conheci, hoje ela mora longe, mas a gente mantém contato. Mas assim, eu converso com ela quando é algo muito fora do normal, tipo, quando eu e a minha briga feio. Aí eu converso e ela me dá conselhos e tal. Mas pra, tipo, eu vou aqui na casa de uma amiga, a gente não tem. Pelo fato de a gente viajar muito. Eu e Leal, tava no Piauí, fomos para Pernambuco, fomos para Trancoso, Porto Seguro, Trancoso, foi para Santa Luz e viemos para cá. Então a gente não tem raízes para ter uma amizade sólida para isso, né? E muitas amizades também é monogâmica. Como que uma amizade monogâmica vai dar um conselho, né? Não dá. Então é por esse fato que a gente tenta desabafar entre nós e resolver internamente também. Pode dar essa sensação de isolamento, né? Pelo fato de ninguém passar por uma experiência igual a de vocês, então vocês não têm também ninguém com quem conversar que saiba exatamente o que é essa experiência de trisal, né? Deve dar um certo isolamento mesmo, eu imagino. Isso acontece com os não monogâmicos em geral, né? Os não monogâmicos muitas vezes sentem que não tem com quem conversar. Você não pode falar com a família, muitas vezes não pode falar com os amigos, acaba sobrando para o psicólogo, né, Léo? E às vezes mesmo o psicólogo, às vezes, ele pode ser um pouco preconceituoso, então a pessoa sente que, né, que o psicólogo está julgando. Você já passou por isso, Léo? Passei. Eu peguei um psicólogo que eu só consegui fazer uma sessão com ele. Nós três fizemos uma sessão com o mesmo e ele estava tentando separar a gente. Né? A gente tentando voltar, né? Isso, foi no início da volta? Foi. Foi no início da volta. A gente só fez uma experiência. Ele ficou curioso em fazer sessão com os três. E ele tentou separar. E ele veio de um trisal. Só que ele saiu e deixou as duas meninas. Então, como ele já tinha essa experiência, ele falou pra mim, olha, melhor
você deixa ele ficar só com ela. E aí falou coisa pra ela, falou pra ele, a gente ficou assim, não, isso a gente não vai mais. A sensação que eu tive é que ele tava querendo acabar, né? Eu acho que ele queria acabar com o trisal. É estranho, né? Tem alguns psicólogos que às vezes... Foi bem maduro, eu acho. O ideal é procurar realmente um psicólogo que entenda um pouco de não monogamia, que pelo menos tenha a cabeça aberta para isso, né? Porque senão ele pode atrapalhar mais do que ajudar. Eu tô vendo o pessoal fazendo algumas perguntas aí que a gente já até conversou, né? Porque a gente já tá falando aqui há muito tempo. Então depois a live vai ficar na página Não Monogamia Responsável, não sei se vai ficar na deles também. Aí vocês podem rever se ficou alguma dúvida. Deixa eu só ver essa última pergunta, sem quem de fato entenda o monogamia. A gente passa por tarado, é. Acho que é isso que ele quer dizer. Tem pessoas que, se você fala que é não monogâmico, as pessoas acham que é só uma questão de, você só quer ser promíscuo. Enfim, tem todo tipo de julgamento, né? Isso sempre vai acontecer. Os não monogâmicos sofrem todo tipo de julgamento. Vocês, como não monogâmicos, também devem receber uma série de preconceitos e de ignorância mesmo. As pessoas, no final das contas, elas não sabem, né? E tudo que é diferente acaba ameaçando mesmo. Mas ele está falando de um preconceito que é bem comum, né? É um dos mitos da não monogamia. Se você é não monogâmico é porque isso é safadeza, né? Então, imagino que você também deve ouvir alguma coisa por aí, né? Eu achava que era... Você achava que era safadeza? Sim, eu achava que era muito sexual. É porque eu não sabia nada, eu nem escutava trisal, nunca vim saber disso com eles. Então, pra mim, no início, no primeiro mês, no segundo mês, eu achava que era muito sexual, muito safadeza mesmo. Eu acho que é falta de... Por isso que as pessoas... de conhecimento. À medida que for popularizando mais, a tendência é as pessoas terem menos preconceito. Mas no início, né? Tudo no início acaba sofrendo mais resistência, é inevitável, né? Até, por exemplo, a lei do divórcio no Brasil é de 1977, se eu não me engano. Então, você imagina, na época que essa lei estava sendo discutida, foi uma guerra, né? Porque muitos conservadores achavam que isso ia acabar com a família, que isso não podia de jeito nenhum. Então, na verdade, tudo que é novo vai sofrer resistência, né? Das pessoas que estão acostumadas com o velho. A gente mesmo sofre resistência da nossa mente que está acostumada com o velho, não é isso? A gente mesmo tem que fazer uma desconstrução do velho que mora na gente, né? Dos pensamentos antigos que a gente ainda tem e carrega, né? Essa é a primeira desconstrução, é de você mesmo, né? Depois você vai lidar com o preconceito do outro, mas no início a gente tem até os nossos próprios preconceitos, né? Aqui a Catiane dizendo, as pessoas acham que é bagunça mesmo, pensa que não nos cuidamos sexualmente, todos esses preconceitos, né? Eu fiz um post agora recente, eu listei mais de 10 desses mitos aí sobre monogamia, e tem muitos, vão sempre aparecer, mas com o tempo, felizmente está tendo essas lives, tem essas páginas, tem YouTube, hoje tem um grupo no Telegram, né? Essa minha página Não Monogamia Responsável, tem um grupo no Telegram para quem quiser seguir, o pessoal lá. O legal de estar no Telegram com um grupo de só pessoas não monogâmicas é que você tem justamente com quem falar, né? São pessoas que vão te entender e não vão te julgar. Lá tem mais de 600 pessoas, então tá no link da bio, quem por algum motivo quiser acessar esse grupo do Telegram. A gente também costuma fazer uns encontros online, sabe? Eu não sei se acho que vocês não sei se vocês já chegaram a ver, mas toda quarta-feira à noite a gente se encontra num Zoom, né? O Google Meet, para conversar assim, cara a cara, né? E trocar experiências, dificuldades, desafios, enfim, partilhar suas histórias. A gente acha que é importante ter um grupo assim para conversar, né? Eu acho que é super interessante isso, Felipe. E isso vai derrubando alguns mitos, né? Acho que a maioria das pessoas que vêm falar com a gente, pessoal, sei lá, conhecidos, amigos e tal, acha que a nossa relação é só putaria. E, na verdade, não é. Na verdade, isso é um casamento de 3 pessoas. Um casamento independente. É muito maior. E existe, sim, um amor entre mais de 2 pessoas. Que muita gente também não acredita, né? Que acha que
É, Não existe realmente. amar mais uma pessoa. Existe sim. Acho que somos a prova Sim, sim. disso aqui. Então, o poliamor é isso, né? E realmente é ruim, porque as pessoas não conseguem dar legitimidade, né, para a relação de vocês. Não conseguem dar. Acham que é uma coisa que não é muito séria, né? Acaba, de alguma forma, menosprezando. Ah, isso aí é só putaria passageira, daqui a pouco vai passar e vocês vão se encontrar na vida mesmo, né? Então, isso tudo tem. Por isso que esses grupos, né? A Grace está falando que o grupo do Telegram é maravilhoso, realmente é. Lá o pessoal troca, tem discussões muito profundas. E esse encontro de quarta também é bem legal. Bom, eu acho que nosso tempo já está bem assim adiantado. Eu quero agradecer muito a presença de vocês três. Vocês são muito simpáticos. Gostei muito de conhecer vocês. O pessoal aqui eu também vi muitos elogios, falando que vocês são ótimos, vocês são lindos. Imagino que vocês tenham um público também que já estejam acostumados a acompanhar vocês, né? Sim. Então, devem saber bastante da história de vocês. Quem quiser entrar, conversar com. Se ficou alguma dúvida ainda que não respondeu aqui, vocês podem escrever diretamente para eles, né? Sim. O Eu acho que a gente. Instagram dele é Eu, Tu e Ela Forever, né? Eu, Tu e Ela Forever. Então, vocês entram lá, tiram dúvidas. Pode falar, Eliel, desculpa. Eu acho que a gente acabou se transformando em três psicólogos também, né? Porque muita gente acaba procurando a gente para conversar, para contar o que está acontecendo, está iniciando o trisal, tirar dúvidas. E a gente acaba dando esse apoio, esse suporte inicial. A Sânia me ajudou muito lá no início. A Sânia, né? Um beijo para ela, porque é uma pessoa que eu admiro muito também, os meninos lá. E, cara, eu acho que agradeço demais a você. Essa live demorou um pouquinho a sair, mas saiu. Saiu. Nossa primeira live, inclusive. Temos que fazer isso mais. Ah, é a primeira live de vocês? Vocês eram virgem de live? Gente, por quê? Ninguém nunca convidou. Imagino que vocês recebam convites, né? O pessoal deve pedir live com vocês, seus seguidores devem pedir para ouvirem vocês falando, né? Agora, daqui para frente, vocês vão estar mais abertos, então, para lá. A primeira é a mais difícil, depois acostuma e vai fazer toda semana, vocês vão ver. Mas, de novo, obrigado. Vamos nos falando, né? Gostei muito de conhecer vocês. E quem quiser, então, pode entrar no Instagram deles, fazer pergunta. Pelo visto, eles estão bem, assim, disponíveis, né? Respondem. Deu para ver lá no Instagram, tem a história de vocês toda, né? O que levou vocês a querer fazer um Instagram de vocês, assim? Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. Foi qual o interesse, assim, de se divulgar, o interesse de partilhar a sua experiência, o interesse de ajudar as outras pessoas? O que foi que motivou vocês a criarem um Instagram para contar a história de vocês, né? Felipe, no início a gente criou o Instagram e nem divulgou, né? A gente deixou ele fechado. Espaço nosso. Era um espaço nosso, onde a gente ia colocar nossas fotos e tudo mais, e seria um espaço só para amigos. Só que depois... Só para quem conhece o Trisal, porque, Isso. por exemplo, eu não contei para minha família. E não contei até hoje. Eles sabem que eu moro com eles, mas é aquilo que sabem, mas não comenta. Então, não dá postando no meu. Aí a gente criou no início para ser um espaço nosso. E aí acabou ganhando essa proporção, né? Sim. Que vem ganhando. Só que depois a gente viu que a gente consegue ajudar muita gente. A gente acaba tirando dúvida de muita gente, né? E eu acho que quando a gente consegue contribuir, a gente está fazendo o mundo um lugar melhor. Com certeza. Vocês passam uma espécie de... É um exemplo de que pode dar certo, né? Porque as pessoas ficam com muito medo, falando, não, isso nunca vai dar certo. E aí, quando elas podem ver uma história real de pessoas que estão vivendo assim, estão conseguindo superar os desafios, eu acho que isso pode ser um pouco inspirador também, né? Com certeza. Mas então é isso, gente. Olha... uma boa noite para vocês. Eu quero agradecer quem está nos assistindo também. A live vai ficar gravada. Qualquer coisa pode entrar no meu Instagram. Eu só escrevo. Todo o meu Instagram é só sobre não monogamia, né? É @não-monogamia-responsável. Eu trabalho com isso, inclusive na psicologia, como terapeuta de casal.
Eu escrevi um livro sobre o assunto, eu não sei se eu não cheguei a falar isso, mas tem um livro chamado Não Monogamia Responsável, abrindo a relação com o cuidado que ela merece. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a ideia é produzir o máximo de conteúdo possível para as pessoas justamente superando os preconceitos, superando toda essa ignorância que ainda tem em torno da não monogamia, né? E vocês fazem um trabalho muito, muito bonito nesse sentido. Parabéns. A própria Katia Ney tá dando os parabéns para vocês. Então é isso, gente. Beijo. Obrigado pela participação de todo mundo. Foi um prazer conhecê-los. E vamos nos falando pelo Instagram, pelos grupos. Tamo junto. Até logo. Tchau, tchau.